Os combates por Avdivka ficaram famosos pelas colunas de tanques explodindo nos campos. Os blindados com metal retorcido estavam nas manchetes dos jornais. Na internet, imagens com corpos de ucranianos e russos se espalharam como um vírus mórbido que contagiava os olhos dos curiosos. O preço da guerra era alto para todos aqueles equipamentos. Os mísseis antitanque romperam o casco duro dos monstros de metal muitas vezes em Avdivka e ao redor. Outras partes foram dilaceradas também, em confrontos muito mais íntimos e letais nas trincheiras. As peles de russos e ucranianos foram partidas diversas vezes por munições de calibres diferentes, em combates em que um homem precisava ter sangue frio de ver o inimigo face a face, enxergando o terror brilhar nos olhos de uma pessoa e, muitas vezes, o brilho da vida se apagar no meio da fumaça suscitada pelas granadas. Conheceu a guerra no Iraque e no Afeganistão lutando sob a bandeira dos Estados Unidos. Depois disso, não abandonou mais o rifle, fazendo parte de equipes, inclusive ao lutar do lado dos curdos, tanto na Síria quanto no Iraque. O som das munições disparando e de outras línguas além do inglês se tornou mais frequente do que as conversas com a família no estado de Iowa. Ele se alistou cedo para o trabalho na Ucrânia, junto com outros veteranos de língua inglesa que formaram a Chosen Company, agindo sob comando da 59ª Brigada da Ucrânia. Ryan precisou se adaptar a um conflito diferente de tudo o que tinha visto. Russos e ucranianos tinham muitos problemas a resolver em um momento em que o mundo se contorcia em conflitos ou em ameaças de guerra. Os recursos gastos nos combates em Zaporizhia, Donetsk ou Luhansk eram absurdos até 2023, afetando todo o país da Ucrânia e também tendo influências na Rússia, para onde pouco da onda de fúria da guerra havia ido. A estimativa era de mais de 9.000 civis mortos durante os ataques russos, principalmente os bombardeios nas cidades. Crianças estavam entre as vítimas dentro dos cálculos contabilizados pela ONU. Mais de 17 milhões de pessoas precisaram se deslocar, gerando ainda mais de 4 milhões de refugiados pela Europa. Algumas fontes revelaram que mais de 500 mil soldados haviam sido feridos ou mortos no conflito. As vidas perdidas, os corpos fragmentados e as mentes para sempre feridas pela guerra eram perdas irreparáveis. No entanto, ambos os países tinham seus segredos sobre essas perdas. A Rússia, por exemplo, afirmava que em 2 anos apenas cerca de 5.000 de seus soldados haviam morrido em um dos campos de batalhas mais ferozes do planeta. Obviamente, na guerra de informações, um lado acusou o outro de perdas astronômicas, em boatos que eram levados a sério apenas pelos mais desinformados ou por aqueles que torciam infantilmente como se a guerra fosse um jogo. Ryan O'Leary viu muitos amigos perecerem na Ucrânia. Felizmente, na Chosen Company ainda tinha alguns lutando ao seu lado, como Dalton Medley, outro veterano que havia adotado o nome de guerra Gimli, em referência a um dos anões de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Os dois se lembravam do ataque de drone que arrebentou uma de suas bases provisórias, levando a vida de alguns soldados. A Rússia dobrou seu orçamento de defesa em 2023, com uma expectativa de gastos de mais de 100 bilhões de dólares. A estimativa era de que o país estaria gastando mais de 63 bilhões por ano somente com o conflito, tornando a guerra da Ucrânia até aquele momento o quarto maior gasto em guerras da história. A Ucrânia sozinha nunca seria capaz de suportar esse poder bélico e econômico. Ainda que não contasse com o apoio de exércitos regulares ou de todos os equipamentos do Ocidente, recebeu, nos 2 anos de batalha, mais de 100 bilhões
milhões de dólares em apoio, contando equipamentos e outros tipos de ajuda militar. Ryan ouvia as histórias de mísseis de milhões de dólares voando para ambos os lados e as notícias de destruição que vinham logo em seguida. Ele pensava nas distorções, como às vezes ainda havia dificuldade para sua companhia receber alguns equipamentos ou tudo era simplesmente demorado demais. Aliás, o modo como os aliados dispensavam tão lentamente tantas armas só prolongava a guerra. Enquanto isso, ele e seus homens lutavam de trincheira em trincheira, percebendo alguns pontos importantes. Os anos de Ryan lutando contra o Estado Islâmico junto com os curdos foram muito diferentes do que vivia ali. Também tinha problemas com armas. A geografia era outro inimigo em si, e o Estado Islâmico era tão letal quanto amedrontador devido às promessas do que fariam com seus inimigos. No entanto, era diferente dos combates onde reinavam a ameaça dos drones, o terror das trincheiras ou o perigo da artilharia dos mísseis russos pousando sobre sua cabeça a qualquer momento. E Ryan e Gimli se viram logo em Avdivka, que se tornaria a grande ambição dos russos no segundo semestre de 2023. A Rússia vinha atacando constantemente. Já tinha menos preocupação com a contraofensiva ucraniana, sabendo que restava pouco além de um combate macabro em regiões repletas de minas e trincheiras que mudavam de posse a cada semana. Seu alvo principal, que gerou mais notícias, foi Avdivka ainda naquele ano. A cidade era fundamental para fortalecer sua posição sobre Donetsk. Tomar um alvo tão fortificado seria uma demonstração de poder e ainda criar uma nova defesa que impedia qualquer avanço ucraniano na região. O problema eram os recursos e vidas necessárias para conseguir o feito. Mas a Rússia continuaria tentando, e havia mais sobre essa batalha do que simplesmente tanques queimando sobre a neve. Um dos indicativos dos planos que os russos usariam eram as notícias de que ex-mercenários do Wagner Group haviam se juntado à Batalha de Avdivka, depois de a companhia ter caído em desgraça. Os músicos estariam servindo sob a Guarda Nacional da Rússia. O Kremlin preparou uma de suas grandes investidas contra Avdivka. Entre as forças russas estava a 1ª Brigada de Rifles Motorizados Slaviansk, o 8º Batalhão Separado de Inteligência Esparta e o Batalhão Somália, pertencentes aos grupos separatistas da República do Povo de Donetsk. O 9º Regimento de Fuzileiros demonstrava o quanto a Rússia levava a sério aquela batalha. O do 139º Regimento de Tanques era um dos grupos de apoio pesado para os avanços. Além de outras forças importantes, como a 110ª Brigada Separada de Rifles Motorizados, havia um destaque para as unidades de assalto Z, ou Storm Z Units, formadas principalmente por soldados problemáticos e ex-prisioneiros, com a promessa de perdão caso sobrevivessem à guerra. Bem parecido com o que ocorreu em Bakhmut, quando o Wagner Group utilizou companhias semelhantemente formadas, era provável que muitos deles conhecessem a liberdade apenas nas mãos da morte, mesmo que obtivessem a vitória. E a vitória era o que a Rússia ansiava a todo custo, preparando para avançar como uma onda de fogo e sangue sobre Avdivka. Os ataques às trincheiras ucranianas começavam sempre com artilharia pesada. O primeiro passo eram os drones Supercan S-350, sendo colocados no ar para identificar corretamente os esconderijos ucranianos. Cada coordenada era cuidadosamente anotada e as posições verificadas para serem passadas para a artilharia. Os obuseiros de 152mm 2S5, ocultos no meio das árvores, eram municiados com a morte que era logo propelida na direção das posições ucranianas. As explosões aconteciam em uma sequência
sobre os soldados, acabando de destruir a paisagem já combalida. Algumas vezes eram precisos apenas os drones kamikaze voando rumo à defesa inimiga. A descida mortal era controlada pelo destacamento das primeiras forças especiais do exército de Donetsk, conhecidos como Falcões. Os drones eram jogados um após o outro nas trincheiras, solapando as vidas ucranianas pouco a pouco. Algum tempo depois, os russos tomaram o lugar. Claro que manter a posição perto de Avdiivka não era fácil. Da cidade vinham os morteiros e obuseiros ucranianos arrebentando-se sobre as trincheiras, a ponto de ser necessária a rotação de tropas rapidamente para retirar os feridos. As posições dentro ou ao redor de Avdiivka recebiam bombardeamento constante para preparar uma invasão maior. Os russos haviam avançado em suas bombas soviéticas, transformando suas FAB-500. Os 500 kg de explosivos eram guiados por satélite após serem disparados por Su-34 ou Su-35. As bombas ruíram os prédios com facilidade. Um dos ataques russos mais impressionantes ocorreu ao sul de Avdiivka, em Skotovata. As fortificações ucranianas eram difíceis de serem tomadas, o que levou a uma ideia. Os soldados cavaram um túnel, medindo com cuidado cada metro até alcançarem o ponto certo para colocarem os explosivos. A estratégia surpreendeu os ucranianos com uma explosão que arrebentou os soldados e enfureceu os defensores sobreviventes. A infantaria russa investiu velozmente pelo cenário destruído, baseada na dispensação agressiva de granadas e da munição das AK-74M. Os ucranianos até responderam de volta com suas próprias explosões, tentando conter o avanço russo. O moral já baixo devido ao ataque inicial foi ainda mais dilapidado com os drones kamikaze mergulhando sobre os defensores. As tropas começaram a recuar, pois sabiam que o avanço russo tomou um ímpeto forte demais para ser parado. O problema foi para os soldados acuados dentro de bunkers por esquadrões russos. As AK-74M bradaram as ameaças de morte para dentro dos esconderijos. As granadas voaram pouco depois, lançadas pelo homem de suporte com a metralhadora PKM na mão. Essa última arma disparou incessantemente no meio da fumaça, abrindo caminho no ar contaminado pela violência. A munição da PKM parecia infinita. Foram 600 tiros por minuto, quebrando as defesas e as vidas dentro do bunker. O fogo consumiu a terra e a carne ucraniana. Os sobreviventes tentaram escapar, correndo para a floresta, porém a artilharia russa ainda conseguiu abraçar alguns desses soldados. Os ucranianos até tentaram contra-atacar e tomar posições algumas vezes, levando seus homens sobre os blindados. Em Vodiane, ao sul de Avdiivka, as batalhas seguiram fortes, pois o local era essencial para os russos completarem seus planos de cerco. O tanque ucraniano tentou quebrar as defesas enquanto o BMP chegava também disparando e soltando soldados para o assalto. Entretanto, os disparos russos foram precisos contra o blindado de ataque. O tanque foi golpeado com tanta precisão que ficou inutilizado. Os soldados recém-liberados precisaram voltar para evitar serem dilacerados pelos ataques russos seguintes. A tripulação sobrevivente do tanque também correu na esperança de recuar com o BMP. Os russos continuavam seus lentos avanços rumo a Avdiivka, mas os ucranianos não deixariam que isso fosse fácil. A 59ª Brigada estava preparada para lutar por suas posições. Ryan e Gimli estavam combatendo pela Chosen Company até setembro de 2023. As ordens dadas pela 59ª eram de parar o avanço dos russos pelos flancos, retomando algumas posições assim que possível. Esse não era um trabalho fácil e requeria um tipo de habilidade que os anos de Gimli e Ryan nas Forças Armadas Americanas não haviam ajudado muito. O treinamento de CQB era importante lá, mas invadir uma casa era muito diferente de lutar em um
uma trincheira. Ryan reclamava que parte do treinamento da OTAN não era o que os ucranianos realmente precisavam. Talvez os Estados Unidos ainda tivessem muito a aprender com os ucranianos. Os equipamentos eram importantíssimos, mas nem de longe eram suficientes para deter um exército como o russo. Soldados treinados e motivados eram a peça fundamental para controlar esses equipamentos, invadir uma trincheira ou suportar o bombardeio em uma posição. A Rússia era uma força incontestável da guerra. Seus tanques avançaram como leviatãs no campo de guerra, rompendo defesas e com os canhões apontados em busca de vítimas. Era preciso um soldado motivado para aguardar na posição correta, sabendo que os drones e a artilharia inimiga poderiam localizá-lo. Esse soldado então preparou seu ATGM, torcendo para que o míssil antitanque fizesse o efeito antes que os blindados alcançassem posição para atirar. As equipes antitanque equipadas com os Stugna-P podiam atingir um blindado a até 5 km, mas precisavam estar bem posicionadas, seja dentro das construções ou nas linhas de árvores. O disparo feito já poderia delatar a posição, portanto era preciso torcer para o alvo ser desabilitado antes de sofrerem com a artilharia. Os FGM-148 Javelin eram outra arma importantíssima na guerra, uma que fez o uso de tanques ser questionado mais uma vez. Tamanho foi o grau de destruição que causou nas colunas russas. Cada míssil custou $240 mil, mas compensou quando destruíram tanques de milhões de dólares e acabariam com equipamentos e matariam os soldados. A coluna russa seguiu confiante contra as posições da 59ª, sem contar com a equipe de Javelin. Naquele dia, os homens entrincheirados estavam do outro lado do campo, aguardando o assalto inimigo. A mira travou no tanque e soltou um míssil de 16 kg. O projétil guiado arrebentou a blindagem, deixando apenas um monstro se movendo agonizante em seus últimos momentos no campo de batalha. Um dos tanques atingidos em um dos combates queimou por um longo tempo, preocupando os soldados com o fato de que ele poderia ainda cumprir seu objetivo de ataque. No entanto, apesar de todo o poder, o blindado russo tinha uma falha. Os russos queriam disparos rápidos e uma equipe menor no tanque, então optaram ter seu armazenamento de munição em forma de carrossel no corpo do tanque, imediatamente abaixo da torre. Era dali que vinha o alto municiamento e também as grandes explosões que geralmente custavam a vida de uma equipe duramente treinada. Ryan O'Leary e Gimli observaram o uso desses equipamentos, mas seu dia a dia era na trincheira. É claro que, em todos os casos, era necessário que os ucranianos amaciassem os russos com artilharia e drones antes que eles pudessem fazer o assalto. O transporte levou a Chosen Company por um terreno difícil até chegarem às posições russas. O lançador de granadas M320 foi recarregado e disparado no meio dos solavancos. As granadas rumaram sem precisão, com a única esperança de suprimir os russos enquanto os soldados se aproximavam. As colunas de fumaça subiam juntamente com os gritos de guerra dos soldados. Os inimigos devolveram os tiros como podiam, tendo alvos grandes logo à frente. Claro que sempre havia o risco de alguém ser atingido. Todos desembarcaram usando a velocidade e a violência como base, parte do ensinamento dos americanos para um combate a curta distância. Ser rápido era necessário para escapar dos dedos da morte, chamando para um encontro mais íntimo. Os líderes da equipe jogavam os homens para frente. Let's go, get the fuck in here! Ninguém podia travar o avanço. Eles se abaixaram na frente da trincheira, jogando as granadas para abrir caminho. Entraram nos buracos, rompendo a fumaça. A respiração ofegante puxou o ar negro com perfume de pólvora para dentro dos pulmões, intoxicando os homens com a violência da trincheira. Eles dispararam dentro dos buracos, vendo inimigos ou não, abrindo caminho sob os avisos de que granadas de fragmentação voariam.
Um homem só virava uma esquina depois do estampido dos explosivos avisar que a passagem estava livre e que o convite da morte foi feito para mais um russo. O cheiro de terra se misturou ao aroma de pólvora, deixando a morte dançar inebriada no meio do baile do caos. Ryan conseguiu flanquear os russos, chegando até a retaguarda inimiga ao ponto de tornar o campo de batalha ainda mais caótico. No meio disso, a morte dançou em círculos sobre os ombros. Os 5 russos naquela direção não perceberam quem estava atirando. 2 deles tentaram fugir desesperadamente. Largaram as armas e saltaram sobre os troncos partidos e restos de árvores. Ryan entregou mais um parceiro para a morte dançar naquele dia. O rifle acertou um em cheio, mas o outro, que escapou dos tiros, viu apenas o corpo do amigo no chão e continuou seu caminho. Percebeu tarde demais que estava na frente do inimigo. O terror naquela face fez Ryan hesitar, sem atirar mesmo em uma situação perigosa em que o russo próximo poderia sacar qualquer arma e eliminá-lo. Mas o medo era uma expressão deliciosa e sedutora demais para a morte, que, no meio de tanto caos, acabou levando um russo para uma dança eterna sem que Ryan entendesse como aquilo tinha acontecido. Uma granada explodiu na frente do americano, mas ele continuou na mesma posição, disparando com o rifle onde mais 3 russos ainda estavam. A munição de Ryan não foi desperdiçada. Um de seus adversários parou de se mexer entre os vivos para se tornar mais um comensal no baile das almas. O parceiro do falecido mudou de posição para encontrar outro para ajudar a se proteger. Ele preparava mais uma granada quando recebeu um presente antes que pudessem enviar o seu. O arremesso de Ryan foi preciso, jogando terra, sangue e ossos para o alvo. As trincheiras precisaram ser invadidas em sequência. Algumas vezes faziam parte de uma rede em que os soldados viam os grupos de russos defendendo cada parte em um sistema que dificultava ainda mais o assalto. A posição de cada região precisou ser cuidadosa, quando não havia mais um blindado protegendo os homens com seu aço ou fogo de supressão. O soldado da frente inspirou coragem ímpar para se destacar dos companheiros e progredir a passos rápidos rumo à trincheira inimiga. Uma granada voou sobre ele, estourando perto de uma das sofridas árvores. Seu parceiro veio atrás, arremessando um explosivo que caiu precisamente no buraco na frente do primeiro soldado. Os dois perceberam que os russos estavam mais adiante na trincheira, tentando suprimir com tiros sem precisão. Depois que o oponente da direita foi mortalmente atingido, o primeiro ucraniano avançou para se posicionar onde teria uma visão mais clara dos inimigos. A troca de tiros entre os dois arrancou a terra da trincheira, arriscando colocar poeira nos olhos de homens que não poderiam errar por um segundo que fosse. Os ucranianos finalmente entraram na trincheira quando os russos não suportaram a supressão e se abaixaram, dando espaço para os inimigos tomarem posição nas esquinas. Eles retiraram as granadas para o golpe final. Ryan, Gimli, a Chosen Company e tantos ucranianos da 59ª Brigada finalizaram assim as trincheiras, jogando as granadas dentro dos bunkers para despedaçar os homens que não haviam se rendido. Uma trincheira não tinha tempo para muita conversa. Quem não respondia à voz dos homens dava bom dia à face da morte, quando uma explosão rompia sua pele e vasos sanguíneos. Os trabalhos dos americanos continuaram por um longo tempo ainda. Gimli fez parte de um grupo de reconhecimento, buscando informações sobre os russos com uma equipe com drones. Eles encontraram posições nas casas no entorno de Avdiivka, mas o soldado que dispensa a morte a outros tem seu nome registrado na memória dela. Assim, quando os russos perceberam onde o grupo de reconhecimento estava, iniciaram um ataque. O primeiro drone desceu para romper o teto da casa, jogando os destroços sobre os homens. Atordoados, eles começaram a fazer a contagem dos vivos quando o segundo kamikaze veio recheado com munição termobárica. Gimli foi ferido e faleceu devido aos fragmentos em seu corpo ao fim de setembro de 2023. Ryan foi obrigado a emitir mais
mais uma notícia de um dos seus companheiros mortos em combate. A guerra cobrava preços variados da alma de um soldado. Às vezes era o agressivo corte na carne, a perda de um membro ou as cicatrizes que estavam marcadas para sempre na pele. Em outros casos, eram ferimentos que não apareciam, como a simples dor de contar aos parentes de alguém que mais um corpo jazia no solo da Ucrânia.